Bom, pessoal, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer pela introdução feita pelo Dudes, e que, complementando aquilo que ele diz, que de fato temos que estudar mais o fascismo, mas não apenas não apenas as ideologias que são feitas, mas a quem faz essas ideologias. E hoje eu vou dar essa pequena aula sobre a biografia de Mussolini, que não vai ser uma única aula, vai ser várias devido à extensão da biografia desse personagem histórico. E cabe lembrar que eu gosto de uma frase que do professor Olavo de Carvalho falava, que era necessário estudar o fascismo, diferenciando a sua conduta ideológica da sua conduta histórica. Então, estudar o fascismo com ideologia é diferente de estudar o fascismo como período histórico. E da mesma maneira, o complemento, é diferente agora expor a biografia de Mussolini. Né? Então eu não vou me aprofundar nos pormenores do fascismo, eu vou estar aprofundando-me na biografia dele. Como que era a vida dele, como que ele organizou suas ideias, o que ele estudava, onde é que ele morava, o que ele fazia. E se o Globo Repórter não faz isso, então eu tenho que fazer. Né? E é algo muito interessante isso, justamente porque no Brasil, principalmente, nós temos uma narrativa muito ofensiva contra a biografia dos ditadores em geral, muitas vezes porque é colocado numa visão de bem contra o mal, sendo que às vezes se faz necessária uma avaliação de um ditador como um ser humano. Né? Então não estou querendo passar pano pelos crimes de guerra cometidos por esse ditador, mas é que é necessário compreender que Mussolini era um ser humano assim como todos nós somos. Então se faz necessário essa narrativa por questão de honestidade de estudo histórico, que é demonstrada da completa incompetência dos nossos intelectuais brasileiros e historiadores de não avaliar o tema com precisão. Tá? Então muitas vezes, já vi várias vezes pessoas dizendo que Mussolini era capitalista, que Mussolini não foi um ideal de socialista, que Mussolini é igual ao Bolsonaro, que Mussolini era idolatrado pela Jovem Pan e muitas dessas coisas, e as pessoas não sabem quem de fato era Mussolini. Né? Então, eu vou estar baseando essa aula aqui, essa série de aulas, do livro O Dia do Leão, tá? A Vida e Morte da Itália Fascista, do jornalista Roy MacGregor Hastings. Tá? É um livro que eu achei no sebo aqui. Não sei se ele tem PDF na internet, ou colocar aqui no final da aula o título certinho. Vocês podem pesquisar nos eLibrary, nos diversos PDFs. E pesquisem e leiam a biografia, porque é uma biografia muito bem detalhada. O Roy MacGregor, ele foi um jornalista do Partido Trabalhista Britânico que posteriormente morou na Itália. E apesar da sua ideologia, que já pressupõe que de fato terá um certo caráter negativo em relação à vida de Mussolini, me gerou esse preconceito quando eu comecei a ler a obra. Porém, após o prefácio, eu me senti muito orgulhoso de ter achado uma obra-prima tão boa, porque esse autor de fato demonstra um caráter de honestidade intelectual, porque ele conversou com membros do governo italiano, tanto membros do governo fascista quanto membros da oposição, conversou com familiares de Mussolini, conversou com pessoas que conheceram Mussolini na sua infância, na sua adolescência, pesquisou documentos, falou com pessoas importantes. Então, é uma pessoa que se abriu e se propôs justamente nesse estudo, que é estudar Mussolini como um ser humano, como uma pessoa, e não como um demônio na Terra. Então ele foi atrás, pesquisou. E no decorrer da minha leitura, eu percebi que é uma biografia muito bem detalhada a respeito. Né? Muito bem detalhada, com curiosidades até interessantes. Né? Coisas que eu vi pela primeira vez num dos podcasts do YouTube da divisão Cruxwaffen, que são 3 podcasts
que falam da biografia de Mussolini. São podcasts bons, só que possuem uma certa narrativa de tentar idolatrar Mussolini a todo custo. Então falam de coisas heróicas que o Mussolini fez e coisas que eu não encontrei na biografia, por exemplo. Né? Talvez seja por questão da biografia, não ter alguns dados, mas eu não acho muito isso, porque essa pessoa ela só não teve a oportunidade de conversar com o ideólogo do fascismo, que era o Gentili, se eu não me engano. Me fugiu o nome. Tá. Então é basicamente isso, pessoal. Essa aqui vai ser a aula. Então eu vou começar dando um breve contexto da Itália e da Europa no século XVIII, século XIX, século XX. Porque a Itália ela estava num período de recém-unificação. Ela se reunificou ali na década de 60, acho que uns 10 anos antes ali da reunificação da Alemanha, que foi em 1871, feita pelo Garibaldi, que posteriormente, diga-se de passagem, influenciou na Revolução Farroupilha aqui no Brasil. Muito obrigado aí, Gustavo. Então se tinha muito esse debate de o que era uma Itália unificada, os heróis da Itália estão recém-formados. A Itália estava recém se erguendo como uma nação unificada. Antes a península era cheia de reinos, os estados papais, tinha os ducados, e quem reunificou foi a Casa de Savoy do reinado de Sardínia-Piedmont, que era um reinado com bastante influência francesa, e a Casa de Savoy, após reunificar ali a Itália, se tornou a casa governante. E nesse contexto aconteceu a Revolução dos Povos, a Primavera dos Povos de 1848, que influenciou muito das ideias iluministas, que ajudaram, inclusive, tanto na unificação da Itália quanto na unificação da Alemanha. Então, muitas das ideologias liberais, comunistas, o republicanismo começou a crescer. E nesse período do século XIX, começou a surgir muitos embates entre os republicanos e os socialistas e comunistas. Anarquistas não tinha tantos na Itália. Tá? E é nesse período que nasce os Mussolinis, tá? Vou dar um breve contexto da família Mussolini, que é uma família que, após o período do Mussolini ter governado o país, não se tem muitos dados depois do século XVI, tá? Justamente porque o Mussolini deixou muita confusão a respeito dos seus familiares, como também muitos documentos foram queimados, justamente por Mussolini talvez tentar fugir e ofuscar o seu passado. Porém, o que se tem documentado é de que era uma família de alfaiates e de lavradores e de alguns mercadores que trabalhavam na área de algodão. Daí que vem o nome Mussolini, né? Vem do algodão mussolo ou mussolina, que é uma espécie de algodão. E uma parte dessa família ela migrou para o campo político intelectual, né? Não tendo muita relevância nos seus feitos. Mas a parte de Mussolini, que foram seus avós, foi uma que se conservou na tradição de lavradores, né? Que posteriormente Mussolini fez um monumento em 1935 homenageando todos os lavradores humildes, né? E dos avós surge o pai de Mussolini, Alessandro Mussolini, que nasceu em 11 de novembro de 1854. Ele nasceu numa casa, numa aldeia próxima a Bolonha, a cidade de Bolonha, e era uma família que estava com a casa penhorada em dívida, né? Então ele não nasceu na cidade em si, ele nasceu numa aldeia porque a casa estava em dívida, estava para vender. E ele aprendeu a ler e a escrever com o Pietro, que era o seu tio, que por curiosidade foi expulso de um seminário, né? E aos 10 anos ele passou a ser um aprendiz de um ferreiro, que ao longo da vida dele ele vai se destacar muito como ferreiro. Ele vai trabalhar na forja até um período que a mãe de Mussolini morre posteriormente. E ele foi um ótimo engenheiro, né? Um ótimo engenheiro, fazia ali muitos equipamentos de maneira... Como é que se diz? De maneira
engenhosa, digamos assim, né? Ele pegava algumas ferramentas, mesclava em algumas máquinas e conseguia fazer algumas ferramentas, algumas pequenas máquinas ali de lavração, de agricultura, tá? E seguindo o exemplo do seu pai, né, no caso o avô de Mussolini, ele se interessou muito pela política, tanto que ele se juntou à Internacional Socialista e ele fundou um grupo de estudos, olha só, ele fundou um CV comunista e participava muito de brigas entre os comunistas com os republicanos e a polícia. Então tinha muito essa coisa deles brigarem muito, essa briga política era muito, dava para ver isso acontecendo nas ruas, né? E ele não deixou de ser uma exceção na participação. Ele também era uma pessoa muito culta, ele lia muito e buscava aprimorar muito sua escrita, porque ele escrevia no jornal La Rivendicazione, né? Que era um jornal socialista da época. E ele sempre se engajou muito, né? Até uma certa época também, que depois que a mãe de Mussolini morre, ele para de escrever e deixa um pouco as células socialistas de lado, tá? E aos 22 anos, ele teve a conquista de já ter uma ficha da polícia, que eu vou fazer questão de ler a ficha aqui dele para vocês, que foi a ficha feita pelo departamento de polícia, ordenado pelo prefeito. Deixa eu até achar aqui. Pegar aqui, de que ele tinha aqui, ó, 22 anos, estatura baixa, testa regular, olhos azuis, nariz regular, queixo oval, coloração castanha, um corpo comum, nenhuma marca visível e era um subversivo. Essa coisa do subversivo era motivo até de orgulho para os socialistas que tinham isso nas suas fichas criminais. Significava que eles contribuíam para a revolução. Tá? E ele, isso coisa que Mussolini vai pegar depois, ele era muito mulherengo, então ele tinha muitas aventuras sexuais, ele já levou muitas gurias pro mato. Tá? Isso aí era fato, né? E ele via o casamento como algo desnecessário, porém, uma pessoa convenceu Mussolini, o Alessandro Mussolini, a se casar, que foi a mãe de Mussolini, Rosa Maltoni, que foi uma professora do primário, e que fez Alessandro se apaixonar por ela, porque ela foi a única mulher que não conseguiu ser seduzida por ele como as outras. Então ele teve que fazer táticas assim, bem mirabolantes para que ela pudesse ser convencida a namorar com ele. Então ele, por exemplo, pegava os pequenos que estavam indo para a escola, parava todo mundo e pegava os cadernos dessas crianças e colocava um bilhete de toda, nos livros, nos cadernos, botava um bilhete em cada um das crianças lá e pedia para elas entregarem para a professora. Tá? E de tanto insistir, ela se convenceu. Em 77 eles ficaram noivos, né, em 1877, e ela diz que ela se apaixonou por ele, não por ter de fato seduzido ela, mas porque ele era um ótimo engenheiro, uma ótima capacidade profissional, e de que o espírito de incentivo dele era muito grande, né? Provavelmente deveria ser muito grande para poder convencer uma pessoa que era difícil seduzir, né? E em 1878, um ano depois deles ficarem noivos, a polícia invadiu a oficina dele, a oficina de engenharia, e viu que ele tinha muita literatura de Marx e de Bakunin, e essa literatura era subversiva para a época. Levaram ele em cana, ficou 6 meses preso. E a Rosa Maltoni convenceu a ele a deixar esse movimento e focar mais no trabalho. Logo que foi solto por liberdade condicional, ele começou a trabalhar mais na oficina, deixou o grupo de estudos e o jornal e passou a namorar mais a Rosa Maltoni. Tá? E em 1882 os jovens se casaram, lembrando que Rosa Maltoni era uma católica, enquanto o Alessandro era um ateu comunista. E ele não queria se casar na igreja, porque era o pedido dos pais da Rosa, né? Só que os pais da Rosa falaram que, apesar dos seus princípios comunistas e ateus, eles contra-argumentaram dizendo que os ateus fazem tudo por amor. E em 1882 eles estavam lá na Catedral de Bolonha, na Catedral da pequena aldeia, e foram lá se casar. A partir daí eles foram morar juntos, e a casa de Mussolini, dos Mussolinis, eram muito pobres, né?
eram bem humildes, eles tinham pouca comida e sempre quando convidavam eles para jantares, eles comiam feito um louco, porque eles não tinham tanta comida em casa, mas mesmo assim eles conseguiam se virar, né? Eles tomavam ali umas sopas na semana e no domingo se servia cordeiro. Essa era a rotina da casa dos Mussolini. Até que em 1884 o Alessandro foi preso de novo por ter agitado uma bandeira, né? Pegou uma bandeira revolucionária vermelha e agitou, e ela escondeu essa bandeira no altar da igreja, quando estava fugindo da polícia. A polícia pegou o Alessandro, pegou o padre para interrogá-lo, para dá-lo como testemunha do crime, e o padre se negou a denunciar Alessandro, com medo de que o Alessandro queimasse a igreja depois que ele fosse solto, né? Então ele foi liberado, porque o padre não quis dar testemunha, não tinha como provar que ele fez de fato o crime. E em 85 ele criou uma sociedade no boteco, né, uma sociedade onde ele falava ali de política, de filosofia, etc., com seus conterrâneos, aonde eu vou ler aqui para vocês como que era mais ou menos aqui a chamada sociedade de boteco, que aparentemente ela tinha finalidades recreativas, mas possuía uma bandeira em que estão bordadas as seguintes palavras: viva trabalhando e morra lutando, o que nos deixa em dúvida sobre se esconde ou não um grupo político. Tá? Então, com tudo isso, né, dando esse breve contexto da família, entramos em 1883, que foi o ano de nascimento de Mussolini, né, 29 de julho de 1883, que nasceu na cidade de Predápio. O nome de Mussolini era Benito Almicare Andrea Mussolini. Benito Almicare e Andrea eram nomes revolucionários, dois deles eram italianos e um deles era mexicano, um deles inclusive era parlamentar socialista da Itália, foi parlamentar socialista. E Mussolini na infância teve dois irmãos, né? Um mais novo, o Edvige, ele descreve o pequeno Mussolini, quer dizer, ele era mais velho, o pequeno Mussolini da seguinte forma: de que Mussolini, ele sempre foi, desde a mais tenra idade, uma pessoa que perturbava os outros. Durante meses, o pai e a mãe não conseguiram que ele emitisse qualquer tipo de som. Com todo o amor e apreensão inimagináveis, repetiam-lhe as palavras mais simples, de uso diário, apontando para as coisas na casa e no campo e tentando fazê-lo balbuciar seus nomes. A certa altura, levaram ele no médico, isto é, vários médicos, em Forli, né, que era a cidade deles, que declaravam ele como débil mental. Mas a avó Mariana levou ele a um especialista que disse que não se preocupe, que ele vai falar e vai falar até demais. E com 3 anos, Benito Mussolini começou a falar um misto estranho de italiano e de dialeto local. Essa era o pequeno Mussolinizinho. E ele, ao longo da sua infância, foi tendo traços de violências, né, de violência e de fusarca, né? Então ele batia nos colegas, ele quebrava o pau com os pais e com os professores. Tanto que aos 9 anos, a mãe dele convenceu os padres a admitirem ele no colégio salesiano. E quando Mussolini botou os pés ali para ser recebido pelos padres, ele chegou xingando os padres de tudo que é nome. Tanto que até os padres fizeram uma piada, né? Ó, esse guri é bem vivo. Só que pouco tempo depois ele foi expulso porque ele esfaqueou um colega, né? Tanto que o relato que os salesianos dão sobre Mussolini é de que ele era de temperamento apaixonado e desordeiro. Ele não conseguiu se adaptar à vida do colégio, pois convencera de estar aqui por castigo. Opunha-se à ordem e à disciplina, vivia isolado por vontade própria, era vingativo, rebelava-se contra todos os castigos justos, de modo que o diretor viu-se obrigado a pedir aos pais que o levassem daqui depois dos exames finais do ano. Foi o que aconteceu, pois o menino não era, por natureza, receptivo ao tipo de educação que o colégio salesiano ministrava. Até que depois, a mãe dele convenceu o diretor da escola normal de Frolimpopoli, que era uma escola normal, não era católica,
Só que ele foi expulso por espancar 3 colegas, né? E daí ele não foi expulso, né? Ele foi expulso do internato, ele passou a ser aluno externo. Tanto que depois ele levou uma sova do pai, bem dolorosa, e após isso ele mudou e viu que ele gostaria de continuar seus estudos de maneira menos violenta, né? Então, às vezes uma bela sova do pai arruma um problema, né? E a rotina de estudos de Mussolini no colégio era basicamente, ele lia as cartas de amor da sua mãe e do seu pai, ele lia também alguns livros como A Moralidade Positiva de Ardigo, A História da Filosofia de Fiorentini, Os Miseráveis de Victor Hugo, uma coletânea de poemas de Manzoni, que era um poeta local italiano. E à noite o pai dele dava lição sobre Deus e sobre política, né? E posteriormente, que ele foi se disciplinando melhor, ele aprendeu a tocar trombeta para poder entrar na banda do colégio e ele foi readmitido de novo. Só que os velhos traços de indisciplina, eles foram substituídos por insolência, né, perante os professores. Então eles tinham um chapéu, por exemplo, um pequeno boné que tinha que usar como uniforme. Se ele não gostava, ele, para provocar, ele levava uma gravata de anarquista. Então ele se vestia como um pequeno anarquista. E teve alguns casos, inclusive, de insolência com os professores, que um deles foi quando um dos professores principais ele teve que ser substituído por um tempo, porque ele pegou uma doença, e o professor substituto foi lá e deu uma lição para todos os alunos, dizendo que tempo é dinheiro, né? E Mussolini foi lá escrever um bilhete, deu pro professor, dizendo que se o tempo é dinheiro, então eu vou para casa estudar os assuntos de provas que estão chegando, porque parece mais lógico. E daí ele levantou e saiu e foi para casa estudar. Tanto que um outro episódio de violência que eu esqueci de citar foi que um guri fez meio que um pequeno bullying com o Mussolini. Isso aí ele ainda era criança. Foi antes dessa coisa da insolência. Bateu no Mussolini foi chorando para casa e o pai dele incentivou a fazer assim, não, tu não vai aqui em casa até tu bater naquele guri que te bateu, porque isso não é uma atitude de homem. Daí ele foi lá, voltou, foi no guri e quase quebrou a cabeça do guri, de tanta paulada na pedra. Então essa violência de fato foi muito influenciada pelo pai, mas ao mesmo tempo deu uma segurada depois da paulada que ele levou, né? Mas continuando ao período do Mussolini adolescente, teve uma hora que ele organizou uma greve na escola. Tá? Eu vou ler aqui essa parte da greve, que é um relato de como que era Mussolini no colégio e ao mesmo tempo da greve em si. Né? Que era um aluno, Bedeschi, o nome do aluno, um amigo do Mussolini, que descrevia da seguinte forma: que ele era desagradável, desconfiado, tímido, rosto duro e de vontade de ferro. Entre os melhores da classe, porém indisciplinado, queria alargar seus estudos, mas sem direção, com muitos livros de história e filosofia e um jornal político. Organizava comícios de alunos, passando aos outros a hora e o local com palavras em código, como por exemplo, venha peixinho até a água doce. Mussolini arrengava contra os falsos demagogos, os parasitas do povo. O reitor, sempre alerta, acorria os comícios de Mussolini. Quando este o via, sem modificar a atitude ou o tom de voz, continuava. Os pepinos plantavam-se, de preferência em boa terra adubada e etc. Ele falava muito em código, para não ser pego pelo reitor. Em certa manhã, organizou uma greve para protestar contra a má qualidade do pão servido na escola. Foi levado ao prefeito para uma admoestação, mas o prefeito se impressionou com a oratória fácil do menino e este a ponto de abraçá-lo. Né? Daí depois... que essa greve aqui foi de que o pão estava muito duro no colégio. Ele foi lá, fez essa greve, protestou, levou o pão para o prefeito foi lá, provou o pão, viu que estava duro, e só assim, de fato, ele mudou, mandou reorganizar a alimentação da escola. E não obstante, ele fez outra greve na escola, só que uma greve muito pior,
porque ele basicamente tomou a escola por 3 dias seguidos. Ele fechou as entradas, ele destruiu as portas, trancou os professores na sala dos professores por 3 dias, e tudo isso para que ele fosse formado mais cedo. Sim, por causa desse ato, ele se formou mais cedo, como professor primário, inclusive, né? Só que devido aos vestimentos que ele usava, ele não conseguiu um cargo em nenhum lugar, apenas porque conseguiu um cargo porque o pai de um amigo de um prefeito socialista, ele arranjou um emprego. Um professor em uma pequena comuna, ali na comuna que eram os pequenos povoados ali nas cidades, e era uma comuna bem comunista, diga-se de passagem. Agora a gente adentra para o Mussolini jovem adulto, né? Mussolini nos seus 20 anos, e Mussolini vai fazer muita coisa nos seus 20 anos, até os 30 anos, ele vai fazer bastante coisa. Assim como o pai, ele teve muitas amantes, levou várias gurias pro mato da mesma maneira, teve muitas aventuras sexuais, inclusive umas amantes bem loucas. Ele foi convidado, por ter sido professor, para conferências de professores em Bolonha, onde é que ele condenou muito o sistema educacional e a perseguição que ele seguia justamente por ser socialista, né? Até que ele viu que na Suíça era um lugar muito próspero para ele viajar, e na Suíça era um lugar onde tinha muitos socialistas exilados. E ele resolveu ir para a Suíça em 1902, tá? E ele foi para a Suíça justamente porque tinha acabado o contrato dele de professor, e ele viu como uma oportunidade. E aí Mussolini, na Suíça, ele conseguiu um emprego através de parentes de um amigo que concederam ele um emprego na construtora, só que uma semana depois ele largou o emprego e ele se mudou para uma outra cidade, porque lá tinha uma comunidade italiana melhor do que a cidade que ele estava, e ele pensou que poderia ter uma oportunidade melhor de trabalho. E tinha muitos socialistas, né, como eu disse, lá na Suíça, aonde ele conseguiu muito bico para jornais. Então ele escreveu no jornal El Proletariado, que era um jornal lá de Nova York, né? Então ele conseguiu um bico para trabalhar nesse jornal de alguma maneira, na Vanguardia Socialista Milanesa e na Avvenire del Lavoratore, o nome do jornal. E nesses artigos ele escrevia perfis de socialistas e comunistas, e ele atacava muito a monarquia, a igreja, e ele inclusive escreveu seu primeiro panfleto, que é o Homem e Divindade. E nesse meio tempo na Suíça ele conheceu Lenin, inclusive, né? Lenin dizia que Mussolini era um sujeito muito útil para a revolução, né? Inclusive. E ele conheceu uma outra pessoa chamada Angélica Balabanov, que era conhecida como a mãe dos marxistas isolados, né? Ela cuidava de todo mundo, dava um dinheirinho para todo mundo, mas depois quebrou o pau com Mussolini, porque Mussolini não ficou com ela, basicamente, não levou ela pro mato também, ela pegou raiva no Mussolini. Sim, mulher é louca mesmo, às vezes. E graças a esses trabalhos dos jornais de bico, ele conseguiu uma vida muito boa ali na Suíça, né? Se ele não ficou rico, ele considera que ficou próspero, assim, né? Rico eu duvido muito, porque ele era uma pessoa que honrava, de certa maneira, seus princípios socialistas, né? Então ele não aceitava, posteriormente, quando ele foi apontado pelo Partido Socialista para servir como redator-chefe do jornal do Partido Comunista Socialista da Itália, ele não aceitava nenhum tipo de aumento de salário, né, justamente para honrar essa questão do proletariado, socialista, etc. Em outubro de 1903, né, então um ano depois dele ter chegado na Suíça, ele voltou à Itália, porque a mãe começou a apresentar uns sinais de uma doença, né. Só que em 1904 ele retornou à Suíça para fugir do alistamento de novo. E na cidade que ele ficou, na Universidade de Lausanne, que é a cidade que ele ficou, ele se propôs a estudar francês. E ele estudou muito bem francês, tanto que ele traduziu vários livros de raiz anarquista e de raiz comunista socialista. Tanto que um grupo de anarquistas locais encomendou um livro traduzido chamado As Palavras de um Rebelde, do
o Kropotkin. Esses nomes anarquistas são bem difíceis, tá louco? Só que posteriormente desses estudos ele se envolveu em alguns problemas da polícia e ele teve que retornar à Itália porque o rei ele anunciou uma anistia geral àqueles que estavam fugindo do alistamento, né? Só que ele voltou, não serviu de muita coisa, ele teve que servir ao 10º Batalhão de Infantaria, tá? E aqui, após retornar à Itália, ele não vai voltar para a Suíça de novo, tá? E ele serviu como involuntário, como consta no livro aqui. E só que ele tirou de licença de novo, porque a mãe dele começou a piorar. Piorou a ponto da mãe dele ter morrido. Isso afetou e abalou muito Mussolini quanto o pai dele. E o pai dele, diga-se de passagem, ele continuava com as traquinagens dele. Então, nesse meio tempo, o pai dele foi preso por ter entrado em brigas, né? Ainda, mas ele foi solto logo depois. E isso abalou muito o pai dele, né? Deixou ele largou o movimento socialista depois, largou o emprego, né, de forja, né? Então ele deixou de trabalhar como engenheiro, como tinha dito antes. Só que ele foi liberado em 1906 e ele resolveu assumir as responsabilidades de ser o novo chefe da família, né? Já que a mãe dele morreu, ele teve que assumir o papel de algumas coisas. E o pai dele estava muito triste, então ele teve que assumir a responsabilidade. E aqui, pessoal, a gente vê a transição do Mussolini, um simples comunista socialista, para o Mussolini revolucionário. E foi aqui que ele toma a atitude de convencer o seu pai a se mudar para Forli, que é uma cidade relativamente grande e muito esquerdista naquela época, né? Então ali ele poderia arranjar alguns empregos melhores e apoio político ideológico. Porém, Mussolini não foi morar junto com o pai. E pô, dá para ver que Mussolini tinha uma rotina muito de viajar, porque já que eram cidades muito próximas, afinal estão falando da Europa, ele podia muito bem viajar de um lugar para outro. Então ele foi para a cidade de Predápio, onde ele teve bastante aventura sexual também, inclusive alguns problemas que o próprio prefeito da cidade, por ter arrumado um emprego para o Mussolini na cidade, ele teve que fazer o Mussolini se comportar. Só que o Mussolini se encarou com essas amantes, aí, inclusive uma delas queimava os livros do Mussolini, porque era uma pessoa ciumenta a ponto de ser um estado clínico, queimava os livros do Mussolini porque achava que as palavras e as anotações que estavam nos livros de francês eram palavras que ela não entendia e podiam ser outras mulheres, né? Isso depois ele vai lá e larga, e o prefeito convence, cara, sai fora, vai, larga essas amantes. Mussolini diz, não vai dar para largar essas amantes. E falou, não, então tu vai para outra cidade, porque aqui tu não vai ficar. Volta para fora ali com teu pai, que agora o pai dele era dono de um botequim. E ali ele começou a estudar mais filosofia, história e até latim. Ele começou a estudar latim para que ele pudesse virar um professor secundário, professor universitário. Só que ele não vai tacar os estudos para frente. Tá? E a rotina de estudo do Mussolini em Fiorli, ele lia muito Ponte, Sorel, Maquiavel, Schopenhauer, Nietzsche e muito dos helênicos, né, em algumas tragédias gregas. Inclusive, um dos relatos de um estudante que conheceu Mussolini descreve ele da seguinte forma, de que está escrito assim, ó, quando o vi pela primeira vez, era muito magro, tinha um bigodinho preto e ralo, olhos negros e brilhantes, barba de 3 dias, boné de pele na cabeça e capa em volta dos ombros. Usava uma gravata preta sob o colarinho manchado de suor. Fui-lhe apresentado por Torquato Nani e logo a seguir os dois retornaram à conversa onde tinham parado. Falavam de política e filosofia, bombardeando-se mutuamente com os títulos de livros que haviam acabado de ler. Mussolini citou a Enciclopédia de Ciência Filosófica de Hegel e Nani, por sua vez, citou a História da Filosofia Moderna de Hofding. Falaram de Bergson, Sorel, James e das diferenças de estatura entre Kant e Spinoza. De repente, Mussolini voltou-se para mim e disse: o que pensa do monismo? Minha impressão é de que eles se exibiam a leitura semi-digerida de horas atrás para impressionar os comerciantes sentados nas mesas vizinhas. Então esse é o
pequeno estudante Mussolini e de que ele tinha um problema de inconstância nos estudos. Ele começava um estudo e não começava a parar. Ele não parava no estudo, ele ia para o próximo. Então ele não, às vezes ele estudava um autor e logo depois já pulava para outro. Né? Então ele não estudava por assunto e ia no assunto até esgotar de certa maneira ou já ter uma base. Não, ele lia o que estava na telha. E isso influenciou muito o pensamento de Mussolini. Né? Até que ele voltou para a cidade de Predápio para tentar ser professor, mas ele não conseguiu ser professor de secundária, ele continuou trabalhando como professor de primário. E nas horas vagas, ele ia para o bar para falar de política e filosofia com os trabalhadores locais. Ele ensinava eles a lá Sócrates, né? Então ele chamava o pessoal, saía conversando na praça, na cidade, caminhava a cidade inteira, comentando sobre essas coisas. Até que depois que a conversa acabava, ele pegava umas boas garrafas de álcool e ia se embebedar e dormia em qualquer lugar da cidade. Era comum ver Mussolini caído, dormindo, desacordado por causa da bebida em vários lugares ali. Né? Isso na cidade de Tomeso. Tá? E nessa cidade, ele vai pegar sífilis de uma das amantes. E há relatos de que após ele saber disso, ele tentou se matar, né? Ele ficou desesperado por causa disso. Depois ele retornou a Forli, tá? Retornar aos estudos para prestar um exame da Universidade de Bolonha, porque ele decidiu, já que ele tinha largado o estudo do latim, ele decidiu fazer um exame para professor de francês, porque ele sabia muito francês. E ele conseguiu se formar, o reitor admitiu ele, só que a polícia sempre perseguia Benito Mussolini justamente porque ele era um subversivo. Então, vira e mexe, Mussolini, nos lugares que ele trabalhava, a polícia mandava uma pequena biografia de quão subversivo ele era para as administrações de emprego, para eles tomarem cuidado ou até mesmo despedir Mussolini. E Mussolini, ele se demitiu desses empregos, porque aí ele tentou manter uma conduta, né, de boa pessoa, de delinquente reformado, mas ele não conseguiu, justamente culpou muito da polícia, que a polícia não deixava ele fazer nada, tá? Ele dizia isso muito, e é aqui que ele passa a ser de fato um revolucionário, tá? Ele passou, ele foi para Predápio de novo, e ele começou a liderar brigas, porque no contexto econômico da época ali, os fazendeiros tinham muitas tretas com os meeiros, tá? Eram outros trabalhadores, porque os fazendeiros eram muito socialistas e os meeiros eram republicanos, então eles quebravam o pau direto. E Mussolini foi lá e aproveitou essa oportunidade para liderar sua pequena frente revolucionária camponesa contra os malditos republicanos. Foi preso por 3 meses, só que ele cumpriu 15 dias e depois soltaram ele, né? A justiça na época também não fazia pouco caso também, né, pessoal? Convenhamos aqui, né? E após essa prisão, ele se convenceu de que a vocação dele era uma vocação de agitador, uma vocação política. Aí sim que a gente tem o turning point do Mussolini, um simples socialista para um Mussolini revolucionário mesmo, um agitador político. Tá? Com isso, ele voltou a Forli e convenceu o pai a se tornar sócio, não só mero freguês ali do botequim e dar umas ajudadas aqui e ali, mas agora eu vou me tornar sócio. E não só isso, como ele convenceu o pai a transformar o botequim num centro de debate político. Então qualquer anarquista, comunista, socialista que fosse lá para beber e discutir sobre política, as bebidas estavam abertas. Então eles fizeram uma baita propaganda e se tornou um centro de debates socialistas ali o botequim do pai dele. E muito se foi ajudado nesse convencimento do pai dele, porque o pai dele, que estava naquela depressão horrível, voltou a se relacionar com uma antiga amante. E essa amante tinha 3 filhas. E as 4 foram morar e trabalhar no boteco. E Mussolini resolveu brincar um pouquinho, né? Tentou
Seduzi as três. As duas primeiras rejeitaram, uma delas até ameaçou Mussolini com a faca. Só que a terceira caiu no conto e, após isso, a cama de Mussolini nunca mais estaria desocupada. Com isso, né, depois de ser preso e dessas coisas do boteco, né, de se tornar um grande centro, um pequeno centro de debates socialistas e subversivos, deu uma certa fama para alguns jornais socialistas ali de Mussolini. Esses jornais começaram a falar de Mussolini. E até que ele realizou um comício sem autorização da polícia. E ele foi preso de novo. Só que agora a visão da prisão, ele dizia que a prisão, ele não temia mais a prisão. Inclusive, ele dizia que ele considerava a cadeia como um regime para reforçar a disciplina moral e a vontade de refrescar a alma. Então, toda vez que Mussolini era preso, ele encarava aquilo como um pequeno exílio. Um pequeno exílio intelectual e moral. Né? Então, não afetava muito isso. Ele não tinha mais medo de ser preso. Então, que ele vai ser preso muitas e muitas vezes. E dentro desse período, já que agora é mais famoso, muitos socialistas começaram a mandar encargos para Mussolini preencher vagas de emprego, e ele aceitou um cargo da Secretaria do Conselho Sindical de Trento, na Áustria, porque nessa época Trento era a região hoje norte da Itália, era ocupada pelo Império Austro-Húngaro. Porém, era italiano, né? De raiz italiana, então tinha muitos italianos. Só que os socialistas de lá, Mussolini considerava eles como socialistas fracos. Porque eram aquele tipo de socialista que, apesar de aplaudir muito dos discursos de Mussolini sobre revolução e etc., e ler a literatura socialista, eles eram muito convencidos pelos salários que tinham. Então eles eram muito bem, eles tinham do bem e do melhor. E isso Mussolini via como uma afronta. Isso, né? Como assim os socialistas estão se conformando com a situação? Ele ficou mais puto ainda quando ele descobriu que os republicanos estavam tratando agora os socialistas como políticos de coalizão. Ou seja, os socialistas estão colaborando com os republicanos. Então, como assim, cara? Mussolini ficou muito... não gostou da experiência em Trento. Né? E foi nesse período que ele começou a aderir a algumas das ideias nacionalistas no seu socialismo. Porque em Trento tinha um movimento de separatismo, né, da Áustria e retorno à Itália. E na Itália, o movimento, no território italiano, o movimento de retorno a Trento era muito grande, só que em Trento não era tanto por parte dos socialistas, só pelos nacionalistas. Tanto que a polícia depois invadiu o escritório de um partido nacionalista e de uma agência, de um jornal que Mussolini passou a escrever ali, e viu que tinha cartas comprometedoras entre os dois. Né? Cartas de Mussolini no Partido Nacionalista e cartas do Partido Nacionalista no gabinete de Mussolini. Tá? E nesse período, né, o jornal que Mussolini estava escrevendo era o El Popolo, tinha um rival chamado El Tridentino. Não era El, né? É Il, porque é italiano, então Il Tridentino. Que era um jornal clericalista. Eles quebravam o pau toda hora, tanto que Mussolini escreveu um pequeno romance chamado A Amante do Cardeal, que foi um romance assim bem meia boca, para enfurecer, né, os tridentinos. E nesse período da Áustria, ele entrava várias e várias vezes e saía várias e várias vezes da cadeia. Ele quebrava o pau. Então ele não tinha mais medo de ir pra cadeia. E a justiça, naquela época, por um motivo que eu não consigo entender, acho que para não ter tanta instabilidade, não prendia eles por muito tempo. Só que não adiantava muito, né? 3 meses o cara já estava solto, até menos, né? Por conta da liberdade condicional. Então ele tinha esse emprego de escritor no jornal e nas horas vagas ele dava aula de francês em Trento.
Até que em 1909 ele foi nomeado redator oficial do El Popolo. E daí ele começou a escrever artigos elogiando heróis nacionais. Muito do Garibaldi ele elogiava. Tanto que ele passou a incentivar a retomada da região de Trento pela Itália, ou seja, estava incitando guerra. E por causa disso, os austríacos não gostaram nem um pouco, foram lá, pegaram Mussolini, pegaram o partido tanto nacionalista quanto ele, prenderam e expulsaram ele da Áustria, né? Ele voltou à Itália depois disso. E aqui, quando ele voltou com uma certa fama. E de todo esse período escrevendo para jornais, tá, ele passou a ter uma ótima escrita. Ele passou a escrever bem, apesar da sua baixa erudição em termos de autores socialistas, ele escrevia os jornais muito bem. Tá? Tão bem que muito das massas socialistas começaram a fazer mais parte do movimento por causa de muito do que Mussolini tinha escrito. E ele era tão reconhecido a tal ponto da Federação Socialista de Forli, que era a cidade do pai dele, ter chamado Mussolini para não só para reorganizar a Federação Socialista, né, do partido, como também abrir um jornal chamado La Luta de Classe. Tá? E aqui Mussolini vai crescer muito no Partido Socialista, tá? Muito, muito mesmo. Vai se tornar muito famoso, vai ser muito elogiado, também por muito mérito, porque nesse jornal ele escrevia muito contra a igreja, ele inclusive comemorava quando igrejas eram queimadas, quando igrejas eram fechadas. Tá? E muitos desses artigos haviam muitas citações de socialistas pouco conhecidos, então ajudou a espalhar a fama desses pequenos socialistas que não eram tão conhecidos. E mais a escrita de Mussolini, que era muito boa para os artigos, para a finalidade do jornal, atraiu muita gente. Né? Então o Luta de Classe só passou a crescer, a crescer, a crescer, a crescer, até que ele transformou o jornal em um modelo financeiro para todos os jornais da Itália. Ele transformou esse jornal como uma das principais fontes de renda para o Partido Socialista da Itália inteira. Tá. Então, Mussolini se destacou muito, e como eu tinha dito, ele não aceitava nenhum aumento de salário por essas questões de honrar os seus princípios socialistas. Até que, em 1910, para sua infelicidade, o pai dele morre, e no jornal ele escreve uma homenagem a ele, dizendo que ele aproveitou tudo que era de bom e de bem da vida, não só amorosa, como também política. E por causa da fama crescendo de Mussolini, de ser um mérito, por culpa de seu mérito, ele é chamado para fazer parte de comícios e das conferências do partido. E agora a gente vai falar de um período muito grande, muito importante para a vida de Mussolini como socialista, que foi a Greve Geral da Romanha. A Romanha é uma província ali no norte da Itália, próxima à fronteira da Áustria. E o Sindicato Geral, tá, tinha proposto uma série de greves em maio de 1911, que era o Dia do Trabalho, que era o mês do Dia do Trabalho. Só que as greves não eram não afetavam tanto assim o governo. Tá? E Mussolini pensou, não, vamos ter que fazer uma greve de verdade e fazer com que a greve aqui seja exemplo para todas as outras greves. E por que estava se tendo esse sentimento? Porque o contexto era de que, primeiro, o Partido Socialista estava crescendo muito em relação ao republicano. Nesse período, o Mussolini dava aulas de filosofia e de política para os trabalhadores. E um marco muito importante na geopolítica italiana, que foi a guerra na Líbia, em 1911. A guerra na Líbia foi uma guerra contra o Império Turco-Otomano para tomar a região da Líbia ali como colônia para os italianos. E uma parte do exército foi mobilizado para a Líbia. Então, com essa militarização ali da Líbia, e Mussolini na época era muito contra o militarismo,
ele viu isso como uma oportunidade, tá? Então, a greve, eu faço questão de ler, porque aconteceu tanta coisa, tá? Eu vou ler o trecho da greve aqui para vocês terem noção, tá? Mussolini então começou esse pensamento dizendo o seguinte: que uma coisa é proclamar uma greve, a outra coisa é organizá-la. O partido no parlamento nada fez em prol de uma organização eficiente do contato com as massas. A greve deve ser um magnífico fiasco na maior parte da Itália. Cabe à Romanha, a província que ele estava, demonstrar-lhe como se deve fazer as coisas. E cumpriu a palavra. Como não soubesse onde encontrar seus sequazes, né, ou seja, os seus conterrâneos ali, porque Mussolini tinha uma relação muito próxima com os socialistas de Forli, então ele sabia onde é que estava o endereço de todo mundo, ele conhecia todo mundo. Então ele chamou todo mundo para as ruas, fez um pacto temporário com os republicanos locais e assinou um convênio secreto para a formação de uma república da Romanha, em que tanto os socialistas quanto os republicanos teriam papéis principais. Mobilizou os elementos mais ignorantes e mais violentos para quebrar as janelas e destruir as propriedades da burguesia. Enviou os mais ruidosos a berrar pelas ruas chamados de guerra e de subversão. Mandou dinamitar a estrada de ferro entre Forli e Mendola e suspendeu a partida dos recrutas locais para o exército. Convenceu os trabalhadores do serviço postal a arrebentar os postes de telégrafo e separou a província da Romanha do resto da Itália. Os ferroviários tomaram a estação de trem e fez com que os camponeses queimassem a forragem destinada às montarias dos reforços da cavalaria enviados para restaurar a ordem. Nos dias 26 e 27 de setembro, a cidade e a província estiveram de fato nas mãos dos socialistas e republicanos, e só obedeciam às suas decisões restauradas as comunicações. O correspondente de Avante, né, do Avante, um dos jornais socialistas, ele telegrafou: a greve geral em Forli foi uma demonstração impressionante da força do proletariado. Ou seja, senhores, o que aconteceu aqui é que um homem conseguiu um controle não de uma cidade, mas de uma província inteira por 2 dias. Por 2 dias. Ele separou a província por 2 dias. E isso é muito tempo para o quesito de controle. E foi muito rápido. Né? Se tivesse se mantido. Não deu para se manter muito tempo, porque, primeiro, não era uma revolta, era mais uma greve. Só que foi uma greve, como diz aqui, mas muito similar a uma revolta. Então não teve a necessidade de troca de tiro a ponto de ser uma guerra civil, entendeu? Mas claro que com isso aqui, Mussolini foi preso e ele conheceu um sujeito chamado Nene, que era um republicano. E quando eles foram presos, Nene descreve Mussolini da seguinte forma, e a sua rotina na prisão, que eles passavam juntos muitas horas do dia fechados na cela, jogando baralho, lendo e fazendo planos para o futuro. Nosso autor favorito era Sorel, com seu desprezo pelo acordo parlamentar e pelo reformismo. Mussolini não era um marxista fetichista. Era por instinto e tradição de família, um socialista e, acima de tudo, um subversivo. Foi um prisioneiro modelo, indulgente para com os internados comuns da prisão. Pronto a desculpar todos e tudo e a se justificar seus crimes em nome da injustiça social. Tá? Depois disso, eles foram levados para o tribunal. E Nene foi lá e dizia que não, que eu não sei. A justificativa do Nene é muito engraçado aqui. Ó. Nene foi acusado primeiro. Ele afirmou não ter provocado desordem alguma, pois fizera apenas um discurso e foi jantar. Essa foi a desculpa do Nene. Agora, Mussolini, pelo menos, ele teve o culhão de dizer que não, eu fiz essa revolta mesmo, que não me arrependo de ter feito, e caso os senhores me condenem, ou caso os senhores me inocentem, me darão liberdade, porém se os senhores me condenarem, me darão honra. Assim feito, condenaram ele a 1 ano de prisão. Repara, a 1 ano. Só 1 ano. Só que o Partido Socialista forçou a soltarem ele em menos de 1 ano. Após a greve, tá? Após a greve, ele recebeu muita fama por causa disso. Um motivo, uma coisa que nenhum socialista italiano
conseguiu fazer, tá? E logo após ele ter sido solto, aconteceu um outro atentado que vai alavancar ainda mais a carreira de Mussolini dentro do partido, que foi o atentado à vida do rei. O rei Emanuel, o rei Victor Emanuel III, conhecido posteriormente como o rei soldado, Victor Emanuel II, desculpa. Ele quase foi assassinado por um anarquista que tentou matar. E após o caso, o parlamento inteiro se mobilizou para mandar uma delegação ao rei, desejando-lhe saúde, desejando-lhe melhoras a respeito da coisa, e que graças a Deus o rei está bem. Inclusive 3 membros do Partido Socialista. E isso não agradou Mussolini, né? Tanto que no 13º congresso do partido, não foi adiado, ele foi convocado de maneira prematura, porque Mussolini começou a falar que isso não era certo, como é que os parlamentares socialistas fizeram isso. E o discurso que Mussolini deu a respeito disso foi o seguinte, que depois do atentado contra a vida do rei, o dever dos socialistas dentro do parlamento, e fora inclusive do parlamento, era ficar quietos. Afinal, o atentado foi apenas um dos riscos inerentes à profissão de monarca. Esses parlamentares socialistas, que mostraram um interesse tão afetuoso pelo bem-estar do rei, ter-se-iam acaso preocupado com o pedreiro que escapa de ser esmagado por uma parede que desmorona, ou o ferroviário que quase foi apanhado por um trem? E não faz muito tempo que um desses parlamentares costumava gritar abaixo o rei. Né? Então, de fato, ele atacou a hipocrisia dos socialistas parlamentares. Tanto que ele começou a ter tanta influência dentro do partido que ele propôs que esses 3 membros fossem expulsos do partido. E, de fato, foram. Né? Os 3 foram expulsos do partido. Tamanha a influência de Mussolini. Com isso, a fama dentro dele não só aumentou dentro, como também fora do partido. Ele passou a ser elogiado por vários jornais da Itália inteira, inclusive por alguns jornais nacionalistas, dizendo que apesar dos seus equívocos de ter as ideias socialistas, ele era um patriota. Ele era um patriota e um exemplo de revolucionário. Só que também, já que agora ele passou a ser um ícone, ele passou a ser muito atacado pela direita. Então passaram a atacar ele de formas baixas, né? Atacando a aparência dele, atacando, além disso, as ideias, né? Também. E Mussolini, que aqui vai ser um dos mais altos cargos que Mussolini vai ter no partido, ele foi apontado a ser chefe do jornal Avante, que era o principal jornal socialista da Itália inteira. E muitos dos elogios que os jornais davam, um deles era de que Mussolini era um dos melhores cérebros do socialismo revolucionário. De que ele era temperamental, de que ele possuía um estilo próprio, isso aí é verdade, e que ele escrevia com uma prosa emocionante, irada, furiosa e tempestuosa. Então ele passou a ser muito elogiado. E crescendo dentro do jornalismo, dentro do partido, que posteriormente muitos fascistas dentro do Partido Fascista eram jornalistas, então isso influenciou muito a carreira de Mussolini e o mussolinismo em geral. Tá. E o ápice da carreira de Mussolini no partido foi o de redator-chefe do jornal Avante e membro da comissão do Partido Comunista, Partido Socialista, desculpa, eu tô toda hora falando comunista e socialista porque eu tô confundindo os dois, tá, mas eu falo do socialista, beleza? Só que ao mesmo tempo foi aí que começou o declínio, um certo declínio do Avante e o início de algumas das rivalidades, tá? Então, só que olha aqui para vocês terem uma noção. No dia 1º de dezembro de 1912, para comemorar a posse do cargo de Mussolini, ele foi convidado para um jantar. E nesse jantar, o Partido Socialista de Forli, que era a cidade do botequim do pai dele, descreveu-o como o Duce de nossa seção,
o nosso Duce durante 3 anos terríveis. Então os próprios socialistas passaram a chamar Mussolini, de certa maneira, de Duce. Não começou com os fascistas, começou com os socialistas. E após algumas greves ali de 1913, ele foi preso de novo. Só que foi solto de novo. E ele fundou ali uma revista chamada Utopia. Só que nesse período foi um período que ainda estavam por vir as brigas com os colegas da executiva do partido, né? Então ele resolveu aplicar ali o modelo de jornal que deu certo com os outros pro modelo do Avante. E de fato cresceu, né? De fato cresceu, só que tinha um problema. Que com o decorrer dos anos de jornal, a publicação começou a ser árida, começou a ser ilegível, de pura teoria, tá? E de discussão, que só era mais comprados pelos crentes do partido, que às vezes nem sequer liam. Mas só ao longo dos anos, tá? No início era um dos maiores jornais, né? E de que a maioria dos artigos eram escritos por colaboradores de fora, de veteranos socialistas, cujos estilos lembravam o Karl Marx, e que escreviam tão longamente quanto o método. Não passou a ser muito maçante para as pessoas lerem. Então foi diminuindo, tá? Foi diminuindo um pouco o alcance ao longo dos anos, certo? E aqui Mussolini ele só não passou a ser um parlamentar socialista porque ele não quis, tá? Porque ele foi chamado para as eleições gerais do parlamento, só que ele perdeu, porque tinha pouco apoio. Só que se ele continuasse no mesmo caminho, seria uma questão de tempo até ele ganhar uma certa popularidade. Só que quando ele foi negar, ele perdeu as eleições, ele não ficou culpando o sistema, ele disse que ele não, que a Itália não estava pronta para ele, que de certa maneira ele não, admitindo que ele não tinha muito apoio, e que ele não falou de maneira ironizando, mas é que ele não tinha um bom terno para que ele pudesse ser um bom parlamentar socialista, né? Então ele passou a rejeitar em absoluto o reformismo, né? Socialista reformista. Ah, não, vamos dar algumas concessões, não, vamos fazer parte do sistema. Não, ele passou a endossar cada vez mais greves, revoluções, né? Começou a desprezar o parlamentarismo, né? Tanto que em 1914 ele passou a incentivar a violência, né? Então, até no jornal Avante, acho que foi no Avante, não, no Utopia, ele escreveu o seguinte, ó, de que não adianta gritar abaixo a guerra, não adianta gritar abaixo a guerra. O homem que o faz é o pior dos conservadores. E ninguém nesse sentido parece mais ligado ao regime atual do que o Partido Socialista, que ao invés de preparar uma situação revolucionária com a luta e sangue, faz discursos senis sobre os horrores da guerra. E outro que ele diz aqui, ó, de que às vezes cadê aqui, ó? Aqui, achei, ó. Que avisou a seus leitores que as forças do militarismo estavam preparando a guerra, que essas forças só podiam ser vencidas no próprio contexto. Certos problemas só se resolvem na base da violência. Então ele passou a ser mais militarista, passou a ser mais pró-violência, antiparlamentarista, até que ele passa a ter uma grande greve, chamada a Greve Sangrenta. Que a Greve Sangrenta, de junho de 1914, que a Confederação Geral dos Sindicatos, ela proclamou essa greve. E assim começou a Semana Vermelha, né, dos 7 dias de desordem e de insurreição. Então tinha muita morte, muita gente morreu nessa greve. Então torres de igrejas foram derrubadas e enfeitadas com bandeiras vermelhas. Padres foram despidos e eram obrigados a andar nu pelas ruas, né? Um deles teve que tocar pelado com uma trombeta, teve que tocar com uma trombeta o hino da Internacional.
né? O chefe de polícia da cidade de Ravenna foi totalmente linchado. Então, esse era o nível da greve geral de 1914, tá? Só que lembra, agora a gente vai entrar no período mais conturbado do século XX. Porque, lembre-se, estamos em 1914. Em junho de 1914, para ser exato. E nesse período, a morte do arquiduque da Áustria, com um tiro, que vai fazer a Europa inteira tremer. E não só isso, mas as atitudes que Mussolini e seus socialistas vão tomar são coisas que a gente vai ver na próxima aula, senhores. Porque por essa noite é isso que eu tenho a apresentar para vocês. Muito obrigado.